de Dudu alguma outra coisa. Dudu Bolsonaro. O Dudu Bolsonaro, a gente tem até duas falas dele interessantes. É, O Dudu afirmou que denunciará ao governo Trump. É uma beleza, né? É uma beleza. Eles adoram um tiro no pé. Denunciará ao governo Trump eventuais irregularidades cometidas por ministros do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições presidenciais deste ano. Quer dizer, o Dudu está renovando o seu papel de serviçal, de embaixador dos interesses americanos aqui no Brasil. Ele não foi embaixador disso durante todo o tarifaço, a tentativa de salvar o pai de uma condenação. Ele já está avisando agora. Olha, isso é importante, viu? Vou As pessoas. denunciar ao governo Trump eventuais irregularidades. Irregularidades a critério dele, Dudu. Não são Não, é irregularidades. pior que isso. A critério dele, isso é fake news. Esse sujeito está querendo dizer que quando o TSE foi para cima daquela enxurrada de mentiras que eles lançavam na eleição, aquilo era censura. O Lula ganhou porque o TSE censurou a direita. Se não tivesse censurado, o Lula teria perdido. E a censura que ele tenta usar como exemplo, na verdade, são aquelas fake news que qualquer país sério retiraria do ar. Porque isso sim é falsificar a eleição. Você enganar, você mentir, você manipular, isso é isso sim é falsificar a eleição. Inclusive o Trump, quando ganhou pela primeira vez, de raspão, ele fez isso. O Steve Bannon, que era o marqueteiro dele, dono da Cambridge Analytics, ele mapeou nos estados chaves, os estados pêndulos que poderiam ir ou para democrata ou para republicano, ele mapeou as pessoas pegando de maneira ilegal o perfil delas que estavam no Facebook. Eles fizeram o que era ilegal, eles nem poderiam, eles pegaram um monte de perfil, rastrearam, viram que eram mais suscetíveis à mentira e foram para cima das pessoas, mentindo, com fake news, para fazer com que naqueles estados que estavam pau a pau pendesse para o lado do republicano. Isso sim, gente. É o que esses Guga, caras querem fazer. Por isso que eles atacam o TSE. Aí fala, não, eles censuraram nada, tiraram fake news do ar, eles não querem tirar. Eles querem fazer como o Bannon fez para eleger o Trump. Eles querem falsificar a mas, eleição. Isso sim é errado. Mas, mas, enfim, mas vamos ouvir essa vamos ouvir fala ele sabotando o Brasil. Isso é do sabotar a eleição. Dudu. Espero que o centro fique esperto nisso. Vamos dar a voz ao Dudu, embaixador, digamos assim, itinerante do Do Trump golpe. junto ao governo brasileiro, que foi, aliás, numa entrevista concedida ontem à noite ao Metrópole. Solta aí esse vídeo do Dudu. E nós podemos fazer isso também em tempo real, através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real, né? E a eleição brasileira ela vai ser muito dinâmica. A gente já sabe como é que funciona. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinente e que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender as providências. Para entender e adotar as providências. Ele está advertindo as autoridades americanas que não só vai denunciar, mas que espera que elas ajam, que elas atuem, que elas levem em consideração as suas denúncias do Dudu contra a justiça eleitoral brasileira. Pô, o pai dele passou 4 anos tentando desqualificar a justiça eleitoral, e não só eleitoral brasileira. O Dudu já antecipa aqui, olha, em resumo é o seguinte, eu dou o resultado que a gente quer, e o resultado que a gente quer, ao ver do Dudu, é a eleição do Flávio, ou a gente vai denunciar tudo, vai denunciar aqui nos Estados Unidos. E as autoridades dos Estados Unidos vão ter que levar isso em consideração. Tá entendendo, Trump? Tá entendendo? É a voz do Dudu. Mas, ainda por maior generosidade, esse programa está generoso hoje para burro. Ainda maior generosidade, tem uma outra fala do Dudu. Dessa vez, aquele blogueiro bolsonarista que fugiu do Brasil e vive exilado nos Estados Unidos.
Solta essa segunda fala do Dudu, que também é um colosso. Jair Bolsonaro fica feliz quando é reportado sobre o sucesso do Flávio. E é isso daí. Ele sendo eleito é a única opção que a gente tem de voltar para casa. Né? Eu falo o seguinte, enquanto muita gente está preocupado em poder dentro do PL, né, a eleição no seu estado e etc., quando olha um cara criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte, cara, esse filho da puta vai obrigar o meu filho a falar inglês como língua original e não vai permitir que o neto encontre o vô antes dele falecer. Então, para mim, não é só uma eleição, não, Alan. Para mim é uma questão, assim, realmente de muito impacto na minha vida. É uma maravilha, né? Por favor, por favor, por favor, Olha só que volte. patético. Esse sujeito, a família dele queria dar um golpe que previa, no limite, matar a autoridade pública. Lula, Alckmin em Xandão. Você pensou na família do Alckmin? Você pensou na família até dos bucha de canhão que quebraram Brasília porque vocês puseram eles na frente do QG prometendo golpe. Ficaram meses prometendo golpe. Depois correram do golpe porque não tiveram apoio das Forças Armadas. Papai Bolsonaro tinha um decreto que ele só não assinou do golpe porque as Forças Armadas e o Exército, principalmente, ficou contra e até ameaçou prendê-lo. E aí aquela turma ainda quebrou Brasília, incitada por vocês, e foram chamados de infiltrados. Eles são um bando de bucha de canhão. Vocês não estão nem aí para a família deles também. Vocês não estão nem aí Não, para aqueles que seriam afetados pelo golpe. Agora, não, não. mas ele não pode ficar fora do Brasil foragido, surfando em Dubai e passeando na Disney. Ele quer voltar para cá. Mas os filhos da puta não vão deixar ele, o netinho, ver o vovô. Isso é patético. Vocês sim criaram um estado que poderia chegar a um estado de exceção, de violência, onde muita gente seria é, tratada como é tratado num estado de exceção, com violência, com autoritarismo, até com assassinato. E aí você vem chorar agora. Seu lugar é na prisão, rapaz. Volta, volta agora para ser preso. Ele está dizendo isso, quer dizer, é uma confissão. Olha, gente, tem que dar ao Flávio, porque senão a família deles, foi a primeira família presidencial da história do Brasil. Todos arrumados aí em cargos públicos, em tudo ali arrastado pela mão do pai, todos obedientes ao pai. O que ele está dizendo aí é, por favor, vamos eleger Flávio mesmo, porque senão a gente não volta, senão a família não se reúne de novo. Porque o Flávio já prometeu isso, ele não diz, mas todo mundo sabe que o primeiro ato dele como presidente da República será anistiar o pai e os outros golpistas que foram condenados, que ainda estão presos aí, por causa do 8 de janeiro. É uma confissão. E olha que a volta dessa família, se o Flávio se elege, primeiro o Flávio vai querer se reeleger. Vai anistiar o pai, ou querer anistiar o pai, o que não será fácil, porque o Supremo Tribunal Federal já disse, não é assim. E o próprio Flávio já admitiu, tá, não é assim, mas um ato de força poderá obrigar a que seja assim. O Flávio já Rapaz, ameaçou. e Falou, olha, se eu der se eu der indulto e disser que isso não são vale ainda. confissões, declarações repetidas. Gente, Repetidas de intenção golpe. golpista, meu Deus do Ou céu. seja, Não só vê vai quem ser não uma quer. escolha difícil para quem for cretino. Como foi um jornal muito grande em 2018, quando falou que era uma eleição muito difícil, a disputa entre Haddad e Bolsonaro. Foi de uma cretinice, porque tinha que ser um analfabeto político, um completo idiota, para não saber que o Bolsonaro era um golpista, era um cara que era um amante de torturador, do Ustra, era alguém saudosista de 64 que queria restaurar a ditadura. Tinha que ser um cretino para fingir, sendo da imprensa, para fingir que não sabia disso. Mas teve editorial do Estadão falando isso, uma escolha difícil. Agora, quem repetir essa cretinice de fingir que é difícil escolher é porque é um golpista, é porque é um oportunista, não tem para onde correr. Se votar em Flavinho, meu amigo, saiba e sabe sim que está votando em golpista. E olha, é uma família grande, quer dizer, alguns até já brincam dizendo, não, se Flávio se eleger, depois ele se reelege. É razoável, tem direito à reeleição.
se reelege. Aí depois, quem sabe, a família é tão grande que tem outros irmãos, pode-se criar uma situação de outros irmãos também aspirarem uma coisa dessa. Vai bater lá no fim da lista, na pobre da Laurinha, que é a filha da Michele com coisa. Quem sabe a Laurinha poderá mais adiante se candidatar também. O Jair Renan não está lá como vereador em Camboriú, Santa Catarina, e não está vindo para deputado federal. O Carlos Bolsonaro. Carluxo pode parecer desrespeito. Carlos Bolsonaro não está lá também candidato, saiu do Rio de Janeiro, onde era vereador, e fez a vida dele toda como vereador, e está lá para disputar uma vaga de senador, como se Santa Catarina não tivesse nomes bons suficientes para disputar as vagas. Mas por quê? Porque o país calou. Ô, Jair Renan, você vai se candidatar a vereador lá em Camboriú, porque Santa Catarina é coisa nossa. É coisa nossa. É o nosso. Curral eleitoral dos fascistas. Curral eleitoral. Então você vai lá. Aí ele foi e se elegeu. Bom, agora, Jair, você vai ser candidato a deputado federal. Ah, mas papai, eu não tenho preparo, não tem problema nenhum. Eu também não tinha preparo e fui presidente da República. Não é? Depois que o Bolsonaro foi presidente da República, todo mundo pode ser qualquer coisa. Ô, Guga, para falar mal de Bolsonaro, vamos falar com elegância, puxa. Você não deixa os bolsonaristas em paz? Mas aí, voltando, ô Jair Renan, você agora vai ser deputado federal. Ah, papai, eu não estou preparado, não tem problema nenhum. Eu já fui presidente, também não estava. E aí você, Carluxo, não é Carluxo, é Carlos Bolsonaro, me desculpem. Carlos Bolsonaro, você vai ser senador por Santa Catarina, mas também por Santa Catarina, claro, é nosso reduto eleitoral. Sim, mas Santa Catarina tem nomes importantes, não interessa, você vai lá, já resolvi a sua vida. Eduardo, você não pode voltar tão cedo ao Brasil, a não ser que seu irmão ganhe a eleição, porque você está sendo processado lá, você tentou obstruir a justiça quando advogou em defesa do seu papai aqui. Então, você aguenta a mão, aguenta firme lá. Fica lá nos arredores da Casa Branca sempre, ou com um pé dentro da Casa Branca. E, se seu irmão ganhar, você volta. O Supremo avisa e volta a repetir esses avisos. A anistia não é favas contadas e jamais será.